O batismo cristão. Vou ler esse texto como uma baliza a partir da qual vamos examinar o ensino bíblico sobre a ordenança do batismo. Mateus 28, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, o batismo é um símbolo cristão, é um símbolo de fé, carregado de muito significado. Nós reconhecemos que o batismo está fundamentado na palavra de Deus. Então, esse texto de Mateus, que faz parte da grande comissão, é a passagem que o Cristo ressurreto dá aos seus discípulos imediatos e a nós todos o mandato missionário. É nosso dever proclamar o Evangelho, e essa proclamação do Evangelho deve vir acompanhada de outras práticas, dentre elas o batismo daqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Então vejam, o texto diz para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Deus Trino, e essa ordem deve ser obedecida até que ele venha. Portanto, o batismo é uma expressa ordem do Senhor Jesus Cristo. No entanto, o batismo tem sido objeto de muitas controvérsias. Esse é um dos temas mais controversos na história da igreja cristã. Existem perspectivas diferentes quanto ao significado, à forma, acerca dos que devem administrar o batismo e quanto aos que devem receber ou serem admitidos no batismo. Eu quero apresentar aos irmãos o que nós batistas cremos desde o início, desde o século XVII. Portanto, a minha exposição será fundamentada na Bíblia, certamente, e em diálogo com a nossa tradição, em diálogo com a nossa herança confessional. Vejam, os batistas, eles são herdeiros da Reforma Protestante. Nós somos influenciados por aquele movimento que aconteceu no século XVI. E no século subsequente, no início do século XVII, um grupo de cristãos passou a ser chamado de batistas. Eles estavam em acordo com aquelas doutrinas essenciais dos reformadores, no que tange à salvação, por exemplo. Estavam de acordo com a rica tradição da igreja em relação a doutrinas centrais, como Trindade, né? A união hipostática de Cristo, Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Há várias doutrinas que nós comungamos com outras tradições. No entanto, existem os distintivos batistas, perspectivas que são próprias do nosso modo de entender, não apenas nós, outras tradições também comungam conosco, como eu vou mostrar aos irmãos, mas eu quero me deter, na manhã de hoje, a falar sobre o batismo numa perspectiva bíblica, confessional, na tradição batista. A mais antiga, eu diria, a mais expressiva das confissões produzidas pelos batistas, ela foi elaborada no ano de 1677. Mas naquela ocasião, no contexto da Inglaterra, só havia uma igreja autorizada pelo Estado da Inglaterra, que era a igreja anglicana. Todas as outras igrejas eram marginais, estavam, portanto, à margem da lei e eram clandestinas, de modo que nós só publicamos esse documento em 1689, um ano depois da Revolução Gloriosa, em que houve, de fato, tolerância na Inglaterra e aquele país se tornou uma monarquia constitucional. No capítulo 29 da Confissão de Londres, nós temos um parágrafo que, desde então, é uma sinopse do que nós cremos sobre o batismo. E essa confissão de fé não é fruto simplesmente do engenho humano. Ela está ancorada nas Escrituras e é a partir disso que eu quero expor aqui algumas proposições. Deixa eu ler para os irmãos, portanto, o que diz a confissão
Batista de Londres de 1689. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo para ser, para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Somente podem ser submetidas a essa ordenança as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo. O elemento externo a ser empregado nesta ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a devida administração desta ordenança, é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Esse parágrafo, esse artigo de fé, simboliza ou sintetiza a nossa crença, as nossas convicções, e essas marcas são chamadas de credo-batismo. Então, eu queria a atenção de vocês todos, tentarei fazer aqui alguns recortes aplicativos, mas vejamos, portanto, de início as proposições. O que é que nós podemos falar com segurança sobre o significado do batismo cristão? A primeira coisa é que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Mateus, o texto que acabamos de ler, são palavras de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando abrimos as páginas do Novo Testamento, encontramos esse fato. O batismo, uma ordenança de Jesus, instituída por ele. Portanto, o batismo não é uma invenção da igreja, muito menos de seus pastores. O batismo não é uma ideia de homem ou de denominação. Foi Jesus Cristo que ordenou o batismo e essa tem sido a prática cristã há séculos. Faz parte da missão da igreja fazer discípulos e batizá-los em nome do Deus Trino. Há várias passagens bíblicas que apontam para isso. Uma das mais centrais é o texto da Grande Comissão em Mateus 28. Os protestantes também usam a expressão ou a designação sacramento. Esse é um vocábulo importante na tradição cristã e, por vezes, objeto de confusão. Deixa eu ser claro aos irmãos. Católicos, romanos e protestantes de variadas tradições têm um entendimento diferente do que significa sacramento. Para os romanos, sacramento confere graça ao povo, sem exigir fé deles, daqueles que participam, pois opera por si e de si. O termo técnico é ex opere operato. Então, quando um bebê é batizado, independente da fé que ele não tem, por motivos óbvios, ele recebe graça, porque o sacramento é ex opere operato, é de si e por si. Os cristãos de tradição protestante entendem o sacramento como um sinal exterior e visível de uma graça interior e invisível. Ou seja, o sacramento é um símbolo que representa a realidade. Nesse caso, a graça é conferida pela fé dos pais. Então, romanos e alguns protestantes usam a palavra sacramento nesse sentido. Nós, batistas, optamos pela expressão ordenança, e o fazemos por dois motivos. É bem verdade que algumas tradições batistas até usam a palavra sacramento, mas o adequado é a palavra ordenança, e vou explicar isso por duas razões. Primeiro, porque expressa melhor o significado da ordem de Jesus. Ordenança aponta para uma expressa ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, porque nos distancia do sistema sacramentalista. É necessário que a pessoa que se submete ao batismo professe a fé. Por isso, a fé é precedida por uma pública profissão. Razão pela qual, desde a nossa Gênesis, há mais de 400 anos, nós nos recusamos a batizar bebês.
temos comunhão com outras tradições, não fazemos disso um ponto de divergência irreconciliável para a comunhão, mas esse é um distintivo da nossa tradição e a leitura que fazemos em harmonia com o Novo Testamento. O batismo, de fato, não salva, ele é um sinal visível, a água é o sinal visível e a graça invisível é a regeneração. Para ser batizado tem que passar pela experiência do novo nascimento. A segunda verdade, o batismo é um símbolo da união com Cristo. Há um texto muito precioso, os mais antigos aqui, que foram criados no ambiente de uma igreja batista, eu, por exemplo, desde a minha infância, no certificado de batismo, nós colocamos, inclusive aqui da nossa igreja, esse verso, ou esses dois versos da carta aos Romanos. Lerei aos irmãos. Romanos 6, versos 3 e 4. Porventura ignorais que todos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos todos batizados na sua morte? Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo. Vejam, o batismo, reiteramos aqui, não tem o propósito de salvar, mas de confirmar, essa é a palavra, confirmar, pela pública profissão de fé, que aquele que foi salvo pela graça e unido a Cristo está em comunhão com seu corpo. Portanto, considerando o contexto mais amplo dessa passagem, Paulo está falando sobre a fé como meio através do qual nós somos unidos a Cristo. Você já parou para pensar o que acontece quando o seu coração é transformado, quando você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e deposita confiança somente em Jesus como seu Salvador? Você é unido a Cristo. Na teologia a gente chama isso de união com Cristo. É a partir dessa união com Cristo que todas as outras graças são recebidas. Nós somos adotados na família de Deus, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos preservados no Evangelho por conta dessa união com Cristo por meio da pregação do Evangelho. O batismo é uma demonstração pública de uma realidade espiritual. Pense, por exemplo, na aliança de casamento. É uma tradição muito antiga. Os casais usarem no dedo anelar esquerdo um anel como símbolo de seu compromisso. Vejam, o anel não é o casamento em si, mas simboliza a união do casal e sinaliza o compromisso que o envolve. De igual modo, o batismo em si, por si, não salva ninguém. Exemplo, na narrativa da crucificação de Jesus Cristo, havia dois homens, um à direita e outro à esquerda de Jesus, dois malfeitores que ali estavam pelos crimes que cometeram. Um deles, em algum momento, demonstrou sinais de arrependimento, repreendeu o parceiro de crime e disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ele não foi à igreja, ele não deu nenhuma oferta, ele não pregou para ninguém, ele não foi batizado, mas foi salvo. O batismo por si não tem a capacidade regenerativa, salvífica, mas o batismo simboliza o que já aconteceu, por isso é um símbolo da nossa união com Cristo. O batismo simboliza o que aconteceu conosco quando nos tornamos cristãos, somos unidos a Jesus, sua morte se tornou a nossa morte, nós morremos com ele e no mesmo instante sua vida tornou-se a nossa. É por isso que nós fazemos muita questão, à luz da Bíblia mesmo, né, a partir de uma exegese honesta, de enfatizar que o mais adequado, o que mais se aproxima da realidade simbolizada é a imersão. Quando alguém é imerso na água, simboliza sua morte e sepultamento. O velho homem morre, e quando ele emerge da água, uma nova pessoa para viver uma novidade de vida que glorifica o seu Salvador. Há um texto na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 20, o apóstolo Pedro diz assim: enquanto Noé construía a arca,
na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, foram salvas por meio da água, aquilo lhe corresponde é o batismo que agora vos salva. Não aquilo que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene de boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um texto denso, é um texto que nos instrui bastante sobre essa união com Cristo e a relação com o batismo. Um dos maiores mestres da igreja da atualidade é um teólogo batista, Dr. Wayne Grudem. Ele tem uma sistemática de 2.000 páginas, um homem de grande envergadura teológica. O Dr. Grudem, em sua paráfrase do texto de Pedro, ele diz assim: o batismo que agora vos salva, não a cerimônia física exterior do batismo, mas a realidade espiritual interior que o batismo representa. Portanto, o batismo em si, as águas batismais, não tem nenhum poder místico ou mágico. E por que é importante dizer isso? O ser humano ele tem uma inclinação para o misticismo, ele tem uma inclinação para o paganismo, ele tem uma inclinação para a superstição. Razão pela qual as pessoas pegam um avião, atravessam o mundo, vão à terra de Israel e se submetem a um batismo no Jordão, achando que ali elas serão purificadas porque aquelas águas são mais especiais do que outras. Primeiro, é bem verdade que aquela região é uma região muito preciosa para nós, porque foi naquele lugar do mundo onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus andou por aquelas terras. Eu já tive a oportunidade de visitar Israel algumas vezes e é realmente uma experiência significativa ter essas memórias e andar pelos lugares onde nosso Salvador passou e realizou seu ministério. No entanto, as águas do Jordão não têm nenhum poder, como nenhuma outra água. A água simboliza o que de fato já aconteceu, ou pelo menos deve simbolizar o que já aconteceu. Portanto, a nossa união com Cristo. A imersão na água simboliza sua morte e sepultamento, e a imersão, sair da água, uma novidade de vida a partir da qual o indivíduo agora vive para a glória daquele que o amou e por ele quis morrer. Uma terceira verdade também central na nossa fé em relação ao batismo. O batismo é um rito de iniciação na vida cristã. Nós vivemos um fenômeno no Brasil, inclusive isso alterou até mesmo o cronograma de pesquisa do IBGE. Antigamente era muito comum, e é comum ainda, né? Você ter muitos cristãos romanos nominais. O indivíduo nasce numa tradição, diz, eu sou crente, eu sou católico, mas não frequento a igreja, não participo. Agora já existe o evangélico não praticante. Porque muitas pessoas, à medida que a fé cristã vai sendo difundida no país, muita gente, por conveniência, por circunstância, por influência de família, ela assente, ela concorda com as proposições cristãs, ela até participou já de uma comunidade evangélica e tal, mas, ao que tudo indica, muitas delas não tiveram experiência do novo nascimento e muitas delas sequer foram submetidas ao batismo, porque acham que não é importante ou que não tem utilidade. Importante é Jesus no coração, dizem algumas. Agora, quando nós vamos para o nascimento da igreja, registrada por Lucas, o médico amado, ele diz assim: o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando com poder e autoridade para uma audiência de milhares de pessoas, ao final daquela mensagem, ou durante a mensagem, inclusive, ouvindo eles estas coisas, Lucas registra, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Ou seja, enquanto eles ouviam a pregação, agora ouçam, a pregação que é o meio de graça através do qual a fé salvadora é infundida no coração. Não há regeneração, não há fé salvadora sem a pregação genuína do Evangelho. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Prega o Evangelho ao seu vizinho, ao seu familiar, ao seu amigo, colega de trabalho. A igreja faz missões porque Deus ordenou a pregação como instrumento através do qual a fé salvadora chega no coração das pessoas. E Pedro fez isso. Cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, este Cristo que vocês crucificaram é o Senhor. E ele começa a anunciar morte e ressurreição de Jesus.
Enquanto ele está pregando, as pessoas ouviram aquela pregação, uma audiência judaica. Qual é a resposta daqueles homens e mulheres? Que faremos, irmãos? A pregação foi tão impactante que eles buscaram responderam à pregação do Evangelho, porque a palavra alcançou o coração deles. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro está dizendo é: vocês de fato entenderam a mensagem? Vocês de fato creem em Jesus Cristo, que eu acabei de anunciar? Então, se arrependam, abandonem os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse texto é muito rico, porque vejam, o batismo é onde a fé se torna pública. Cristianismo não é uma religião praticada às ocultas. Mesmo em lugares onde a fé cristã é marginalizada, objeto de hostilidade e perseguição, a fé cristã é pública. Você não pode seguir a Jesus Cristo sem tornar a sua fé pública. Ele disse: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Portanto, não dá para seguir a Jesus à noite, às escuras, sem tornar sua fé pública. Com medo da opinião pública, com medo de opinião de parente, com medo de opinião do colega no trabalho. Você tem que confessar que Jesus Cristo é seu Senhor, seu Salvador. Agora, existe uma dinâmica nessa conversão. A pessoa ouve o Evangelho, seu coração é regenerado pelo Espírito Santo, que habilita a pessoa a responder com arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus. Por isso, pregação, fé salvadora, regeneração do coração, e a pessoa então responde com arrependimento. E o batismo é o quê? A resposta. É o ato público. O batismo é um sinal visível da graça que serve como rito de iniciação na vida cristã. E detalhe, um detalhe faz toda a diferença: e compromisso com a igreja local. Outra coisa que está em desuso. As pessoas querem ser crentes, mas não querem compromisso com a igreja. E alguns pastores, alguns pregadores, talvez alguns deles até bem intencionados, manobraram o sermão, fizeram concessões à pregação, e é comum até mesmo ouvir coisas do tipo: não é compromisso com a igreja, é compromisso com Jesus. Isso é falso. Compromisso com Jesus implica em compromisso com a igreja. Não existe essa possibilidade de você estar em comunhão com Jesus Cristo sem estar em comunhão com o seu corpo. Existe uma unidade orgânica entre a cabeça e o corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo. Quem está conectado a Jesus está conectado ao seu corpo, que é a igreja. Então veja, no primeiro sermão da história da igreja, depois de Pentecostes, Pedro pregou isso, o Evangelho de Jesus, e a forma tão poderosa e intensa que as pessoas perguntaram: o que faremos? Ele disse: se arrependam. E o que é arrependimento? Mudar de vida. Tem que haver um antes e depois. Não é um mergulho nas águas, não é simplesmente levantar uma mão, não é assinar um cartão de membresia. Não, é mudança de vida. O Evangelho é poder de Deus, tem que acontecer um antes e um depois. Sua vida tem que ser transformada pelo Evangelho. Parte dos problemas no contexto evangélico brasileiro é porque a porta estreita foi alargada e muita gente não convertida foi admitida como sendo crente, como sendo discípulo de Jesus. E Pedro diz: não, arrependam-se. Está arrependido? Sejam batizados. Esse batismo era o rito de iniciação, marcando o início da caminhada cristã. E Pedro diz mais: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vejam, duas coisas acontecem: remove algo e adiciona algo. Abandonar os pecados e receber o dom do Espírito. O que é o dom do Espírito Santo? A presença do Espírito na vida do indivíduo, esse batismo no Espírito Santo, esse dom do Espírito Santo, é marcado, digamos assim, por esse momento em que ele torna a sua fé pública. Pedro está falando isso. Um dos homens que eu mais admiro e que mais me influencia é o Dr. Martyn Lloyd-Jones, em um livro fantástico sobre igreja. Ele faz uma síntese que eu subscrevo cada palavra. Diz ele:
como anel de noivado no dedo dela, repito, como anel de noivado no dedo dela, assim o batismo fala aos que são batizados, dando-lhes certeza de que são justificados e seus pecados são perdoados. Não são justificados porque foram batizados, são batizados porque são justificados. O batismo não é o meio de seu perdão e justificação, e sim a certeza deles. O batismo é um sinal de ser membro da igreja, a qual é seu corpo. É uma separação e uma introdução oficial, de uma maneira externa, no corpo visível de Cristo. Já estamos no invisível. Quando você crê no Evangelho, quando você crê em Jesus Cristo, você já é membro do corpo místico de Cristo. Porém, aqui, entramos no visível. E o batismo é um sinal ou emblema disso. É um rito de iniciação na fé cristã. Vejam como nós trabalhamos, eu diria até de forma muito consistente e coerente. Por que é que nós não autorizamos que a pessoa não batizada participe da ceia do Senhor? Por que razão a ceia do Senhor é uma ordenança restrita aos discípulos de Jesus devidamente batizados? Por uma questão de coerência. Se o batismo é um rito de iniciação, você testemunha ao mundo que é um discípulo de Jesus e se submete à ordem dele, expressa em sua palavra, você agora é membro da igreja de Jesus Cristo, faz parte de uma igreja local onde você está pactuado em comunhão, você agora pode participar da ceia do Senhor. A ceia é um símbolo de permanência. Você entrou, e à medida que você participa da ceia, à medida que você comunga com seus irmãos de fé, você está reafirmando a sua fé, confirmando a autenticidade da sua fé. Iniciação e confirmação. Como é possível você participar de um rito de confirmação de algo que você não participou ainda, de não entrou ainda? Então, é por uma questão de coerência que a gente, então, exige isso. Vejam, o Pacto das Igrejas Batistas, elaborado por Benjamin Kitt, o primeiro grande teólogo batista do século XVII, e desde então utilizado por nossas igrejas, o primeiro parágrafo é muito interessante. Nós lemos sempre aqui quando celebramos a ceia, o Pacto das Igrejas Batistas. O texto diz assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como corpo em Cristo, firmado solene e alegremente na presença de Deus desta congregação, o seguinte pacto. Em outras palavras, você creu no Evangelho, você se submeteu a Jesus Cristo, submeteu sua vida a Ele, porque você foi levado pelo Espírito Santo a essa fé. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo que nos habilita a crer e de fato nos arrepender dos nossos pecados, e uma vez que isso acontece, você é batizado e integrado ao corpo da igreja local. Uma quarta verdade: o batismo é exclusivo aos que professam sua fé publicamente. Ainda há pouco nós ouvimos, eu fiz 6 perguntas solenes, seríssimas, centrais, não é uma coisa protocolar. Hoje a igreja evangélica padece do excesso de informalidade. A coisa é muito feita assim de qualquer coisa, de qualquer maneira. É importante entender que há elementos na nossa jornada que precisa de rito, de símbolos, de formalidade, de solenidade. E a profissão de fé é um desses momentos. Agora vejam, por que o batismo é exclusivo aos que professam sua fé publicamente? Atos capítulo 8. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Filipe só batizou o eunuco etíope porque viu nele uma fé sincera e a sua fé foi professada. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É bem verdade que uma pessoa pode fazer uma profissão de fé e ela não ser autêntica. Até um papagaio bem treinado pode repetir certas frases. Mas Paulo diz assim: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. A verdadeira confissão é fruto de uma obra que Deus faz no coração do ser humano. Pergunta: quem deve ser batizado? Esse é o eixo central da controvérsia entre nós, credo-batistas, e os pedobatistas, aqueles que batizam infantes, bebês. Os que batizam crianças, no caso, bebês, usam praticamente dois argumentos. Um deles é: o batismo no Novo Testamento é um substituto da circuncisão no Antigo Testamento, assim como a ceia é o substituto da Páscoa. Nós sabemos que a circuncisão era um ritual familiar, administrado aos 8 dias de idade dos filhos do sexo masculino, nascidos no povo de Deus. Sendo assim, eles argumentam que o batismo deve ser aplicado aos filhos dos crentes. No Antigo Testamento tinha circuncisão, agora nós temos o batismo. Os filhos dos crentes devem ser submetidos ao batismo para simbolizar a entrada deles na aliança, ou o símbolo deles na aliança. Essa é uma prática de metodistas, presbiterianos, anglicanos e outras tradições. Curioso notar que Jesus e seus discípulos e a primeira geração dos judeus cristãos, todos receberam ambos. Eles eram circuncidados e depois foram batizados. Portanto, não existe evidência clara que a primeira igreja imaginou ser um substituto, a circuncisão, um substituto, o batismo sendo um substituto da circuncisão. Um outro argumento é as referências ao batismo de casas inteiras no Novo Testamento, incluindo crianças. Esse não é um argumento conclusivo, pelo contrário, é muito vago. E há muitas construções para defender a prática do batismo de infantes. Agora vejam vocês, quando Filipe perguntou, o eunuco, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? A resposta foi: é lícito se creres. É lícito se creres. É preciso crer para ser batizado. E quando a gente olha para a história da igreja, por exemplo, Agostinho, o grande bispo de Hipona, um dos maiores teólogos da igreja, o pai era pagão, Patrício, a mãe, crente, Mônica. Ele não foi batizado na infância. A mãe orou por ele por muitos anos, até que na idade adulta, curiosamente, num domingo de Páscoa, junto com seu filho Adeodato, ele foi batizado em Milão pelo bispo Ambrósio, o gigante Ambrósio. Então, para nós batistas, credo-batistas, nós entendemos que é preciso professar a fé para que seja batizado. Para citar mais uma vez o Dr. Gruden, ele diz: o padrão revelado em vários textos do Novo Testamento mostra que somente os que fazem uma profissão de fé digna de crédito devem ser batizados. A razão disso é que o batismo, que é um símbolo do início da vida cristã, deve ser ministrado somente aos que efetivamente iniciaram a vida cristã, novo nascimento. E um bebê não nasceu de novo. Você precisa desbloquear. Vigia. Vai falar desses assuntos? Ó. Tem algum pé do batista tentando me atrapalhar. Que está no modo avião. Observe, portanto, que em todo o Novo Testamento o batismo sempre é ministrado aos que professam uma fé pessoal. Bebês não podem fazer pública profissão de fé, nem tampouco dar evidências do novo nascimento. Romanos 9, 10, 9 a 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a operação é no coração, e a boca confessa o que já aconteceu ali. Uma quinta proposição, caminhando. O batismo é por imersão.
João 3,23 diz: João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Marcos 1,10: Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então vejam, dois textos que apontam para a prática do batismo acontecendo em um cenário, inclusive o batismo do próprio Jesus, no Jordão, em que havia muitas águas ali. A palavra batismo significa mergulhar ou imergir. O batismo é imersão na água. Todas as tradições cristãs, eu digo isso com segurança e vou repetir, todas as tradições cristãs, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, as igrejas reformadas, os reformadores, Calvino, Lutero, todos eles reconheciam que o adequado era batismo por imersão, mas por uma conjugação de fatores, por um tempo expressivo, quase 1000 anos, o batismo foi por aspersão. Foram os anabatistas, um grupo da reforma radical no século XVI, por assim chamado, que recusou batizar os seus infantes, os seus bebês, e também começaram a praticar por imersão, e por conta disso foram duramente perseguidos. Agora, duas informações que nem sempre as pessoas se dão conta. Os primeiros batistas também batizavam por aspersão. Isso está muito bem documentado. De 1609 a 1638, os batistas batizavam por aspersão. Foi em 1639, numa igreja pastoreada por John Spielberg, o primeiro a escrever um tratado sobre o assunto, em que eles passaram a batizar por imersão, e desde então essa tem sido a prática. Em 1644, um grupo de 7 igrejas formou a primeira associação batista da Inglaterra, e no documento preambular daquela confissão de fé, eles disseram que o batismo, a forma de batismo adequada é o batismo por imersão. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa aqui. A forma não deve ser mais importante do que o significado. Quando a gente olha para o Novo Testamento, à luz do texto bíblico, de uma exegese honesta e consistente, à luz da história, o adequado é batizar por imersão. Simboliza melhor a realidade do batismo. Mas a forma não pode ser mais importante do que o conteúdo. Em outras palavras, o que é indiscutível, o que não pode ter concessão é a profissão de fé antes do batismo. A gente não deve fazer guerra se é com pouca ou com muita água. O mais importante é, ele professou a fé antes do batismo? Professou. Então, se o batismo tem validade. Mas o adequado, certamente, é que as duas coisas estejam juntas. Tanto a profissão de fé, quanto o batismo por imersão, que é o mais adequado, corroborando, então, o que o Novo Testamento ensina e o que a nossa tradição pratica. E, por fim, o batismo é em nome do Deus Trino. No texto que eu li inicialmente, Jesus ordenou seus discípulos que pregassem, que fizessem discípulos, que essas pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por quê? Porque a nossa salvação é uma salvação operada pelo Deus Trino. Nós somos trinitários, nós cremos no único Deus que subsiste em 3 pessoas. A salvação, ela foi planejada por Deus Pai, ela foi executada pelo Deus Filho naquela cruz, e ela é aplicada a nós pelo Deus Espírito Santo. Leia, por exemplo, Efésios, do capítulo 1, dos versos 3 a 14, você vai ter ali um tributo à Trindade. O Pai planejando a salvação, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a nós. De modo que, quando alguém é batizado em nome do Deus Pai, Filho e Espírito, nós estamos reconhecendo que a salvação vem do Senhor. O Evangelho é a Trindade em ação. Alguém disse assim com muita propriedade: cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade desempenha um papel em nossa salvação. O Pai, quanto à predestinação, o Filho, quanto à propiciação, o Espírito Santo, quanto à regeneração. O Pai nos escolheu, o Filho morreu por nós, o Espírito Santo nos vivifica. O Pai se preocupou conosco, o Filho derramou seu sangue por nós, e o Espírito Santo realiza sua obra em nós, de modo que nós dizemos:
Ao Senhor pertence a salvação. Então, batismo em nome do Deus triuno. No próximo dia 31, seguindo esta herança teológica, a fórmula batismal de quem oficia, de quem administra o batismo é: você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É por sua livre e espontânea vontade que deseja ser batizado? Como ministro de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em nome do Deus Trino. Pastor, qual a importância do batismo na vida cristã? E assim eu quero fazer algumas aplicações. Talvez você que esteja aqui já seja batizado, membro da igreja, talvez você esteja dando os primeiros passos na fé, talvez você esteja afastado do Evangelho, talvez você conheça, já ouviu falar, talvez tenha uma mãe, um pai, um familiar cristão. Deixa eu dizer algumas coisas importantes aqui, encerrando a nossa reflexão. O batismo é uma experiência de comunhão com Cristo. Deus não tem netos. Eu insisto nisso. Deus não tem netos. Ou você é filho de Deus ou não é. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O quanto antes. Você não tem gerência da sua vida. Você está aqui hoje, mas não tem certeza e não pode ter se estará amanhã. A vida é uma neblina, a vida é um sopro, a vida nós não temos gerência dela. De modo que sempre que ouvimos o Evangelho, sempre que ouvimos as boas novas de salvação, é tempo, é hora de arrependimento dos pecados e confiança em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa igreja, desde o seu nascimento, 31 de março de 1966, ela prega o Evangelho e ela tem tido a alegria de ver pessoas confessando seus pecados, confiando em Jesus Cristo, sendo submetidas ao batismo e sendo aderidas ou congregando no corpo da igreja local. Que alegria! E se é o seu caso, se você ainda não teve essa experiência, quer saber mais sobre Jesus, nós estamos aqui justamente para ajudá-lo a caminhar na fé. O batismo também é um ato de consagração da vida a Cristo, é um ato público, por isso é uma consagração. É alguém que diz: olha, chega, tantos sermões, tantas leituras bíblicas, tantos testemunhos, passam-se os anos e o indivíduo fica indeciso. Você precisa tomar uma decisão. A vida é feita de escolhas. Decidir ser, de fato, um autêntico discípulo de Jesus, tornar pública a sua fé, consagrar a sua vida a Jesus. O batismo também confirma a esperança na promessa de Cristo. O batismo leva a pensar nas grandes coisas que Deus fez e naquelas que Ele fará. Haverá um dia, uma hora e um momento em que o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que ordenou a prática do batismo da ceia, Ele voltará. Ele voltará. Que coisa boa é ser membro do corpo de Cristo, fazer parte do povo de Deus. Um dos maiores músicos de todos os tempos, Handel, muito conhecido em todos os círculos onde as pessoas apreciam a boa música, o testemunho dele é lindo, quando de fato ele foi alcançado pelo Evangelho, embora tenha sido criado na ambiência de familiaridade com a linguagem cristã, o cristianismo europeu, muito daqueles praticamente cristãos nominais, mas quando ele teve uma experiência de conversão, disse: que coisa maravilhosa é o Evangelho, e como é bom ser membro da igreja de Jesus. Alegria no Evangelho, esperança no Evangelho. E o batismo é um compromisso do fiel com a igreja local. Eu quero dizer uma coisa, de coração, como alguém que aprendeu a amar a igreja desde muito cedo. A marca de um autêntico cristão é seu amor pela igreja. Se você não tem apreço pela igreja, amor pela igreja, afeição pelo povo de Deus, fica sob suspeição a autenticidade da sua fé. Quem ama a Cristo, ama a igreja de Cristo. E como é bom viver em comunhão. Como é bom saber que nós não somos apenas um punhado de pessoas na manhã de domingo, nós fazemos parte da grande nuvem de testemunhas. Em várias partes do mundo, nesse exato momento, há pessoas fazendo exatamente o que estamos a fazer aqui, tributando a Deus e a Deus somente a glória pela salvação. E pactuados em comunhão uns com os outros, lutando
nesse mundo adverso, com tantos perigos e ciladas, mas mantendo os olhos em Jesus e caminhando para Sião como peregrinos e dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Permita contar uma história final. Em 1792, foi organizada a primeira sociedade missionária batista. 12 homens, liderados por Andrew Fuller. E o primeiro missionário, que depois passou a ser conhecido como o pai das missões modernas, William Carey, ou Guilherme Carey, ele partiu para a Índia e foi sustentado por um grupo de igrejas na Inglaterra. E ele foi para lá, e por lá serviu por quase 50 anos, mais de 40 anos servindo na Índia. Ele chegou lá em 1793 e foi difícil, porque era uma língua difícil, naquele contexto indiano, uma nação politeísta de múltiplos altares, crendices, superstições, mas ele foi para lá porque o Senhor tinha um propósito nisso. E ele então perseverou, aprendendo o idioma, ou os idiomas, trabalhou em tradução de Bíblia, de gramática, de catecismo, criou uma pequena gráfica, formou uma equipe e ele trabalhou lá por quase 50 anos. 7 anos depois que ele chegou, ele batizou o primeiro hindu. Isso aconteceu no dia 28 de dezembro de 1800. Há uma ilustração de Carey naquele rio, batizando o primeiro fruto do seu trabalho na Índia. A cerimônia foi realizada na língua bengali, havia muitas testemunhas, e Carey fez questão de avisar a multidão: não há poder nessas águas. Esse rio, considerado por vocês sagrado, é apenas um rio. O único poder capaz de remover pecados é o sangue precioso de Jesus. Ele pregou um sermão poderoso sobre o sangue de Cristo. E Krishna Pal se tornou o grande evangelista e ajudou os missionários na evangelização da Índia. Resultado, em 1821, eles já haviam batizado 1.400 pessoas. E o trabalho cresceu, e cresceu, e cresceu. E esse primeiro fruto do trabalho se tornou um cooperador do evangelista Carey. E eu leio para vocês aqui uma frase dele, no diário do dia que ele foi batizado. Ó tu, minha alma, não te esqueça jamais do amigo Salvador que da tua miséria te resgatou. Que todo ídolo seja esquecido. Então, ó minha alma, não te esqueças, viva para o teu Redentor. E que assim seja. Que aqueles irmãos serão batizados, vivam para o seu Redentor. Que você que já foi batizado, viva para o seu Redentor. E se há alguém aqui ainda, tutibiando, hoje é dia de salvação. Crê em Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados e seja batizado como um símbolo da sua fé no Jesus Cristo Salvador. Amém? Vamos orar. Curve a fronte, vamos falar com Deus. Ó Senhor, a Ti e a Ti somente rendemos graças. A salvação vem do Senhor. Nós estamos reunidos nesta manhã, este lindo dia, na cidade do Rio de Janeiro. Cada um aqui tem uma história. Em algum momento ouvimos falar de Jesus. E o Teu Espírito abriu os nossos olhos e nos levou à fé verdadeira e o arrependimento genuíno. E aqui estamos, como fruto da Tua graça soberana. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos alcançou. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos nova vida. Te louvamos porque em algum momento decidimos obedecer à expressa ordem do Mestre e fomos submetidos ao batismo, dando assim início na nossa jornada cristã. Ó Senhor, sustenta-nos nesse caminho e nos ajude a viver de modo digno do Evangelho, como arautos da graça, anunciando a todos que só Jesus Cristo salva. Oramos por aqueles que aqui estão e eventualmente por aqueles que nos ouvem pela internet. Onde quer que esta mensagem chegue, que homens e mulheres se rendam a Jesus como a sua única esperança na vida e na morte. Abençoa mais uma vez os nossos irmãos que ainda há pouco fizeram profissão de fé. Senhor, completa a boa obra na vida deles. Que eles sejam preservados e cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, de modo que a vida deles
seja continuamente transformada à imagem do homem perfeito que é Jesus. Por fim, eu te peço, meu Senhor, que esta igreja continue sendo uma agência do teu reino, uma casa onde a tua palavra é pregada com fidelidade. Abençoa este bairro do Jardim Botânico, abençoa esta região do Rio de Janeiro, Senhor, para que mais e mais pessoas tenham alegria de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, nada é impossível para ti, Senhor. Quebra os corações endurecidos e dá a todos a alegria da vida, da nova vida que o Evangelho nos oferece. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,